E hoje vamos falar sobre canais iônicos. As células contêm duas classes de proteínas transportadoras de membrana, as proteínas transportadoras e as proteínas canais. Hoje nós falaremos das proteínas canais, que também são denominadas de canais iônicos, pois envolvem o transporte de íons. Esses canais utilizam somente transporte passivo, ou seja, ocorre sem gasto de energia, a favor de um gradiente de concentração, onde o íon é transportado do lado mais concentrado da membrana para o menos concentrado. Canais iônicos são específicos para íons particulares, o que significa que eles geralmente permitem que apenas um único tipo de íon passe por eles. Na parte central do canal iônico, há uma região formada por aminoácidos que é chamada de filtro molecular, pois tem a capacidade de reconhecer íons específicos que fluem por o canal. Cada íon está cercado por uma camada de moléculas de água, e isso favorece a interação com os canais iônicos. Ao passar pelo canal iônico, os íons reduzem a sua água de hidratação e são reconhecidos por o filtro seletivo. Um canal iônico aberto não precisa sofrer mudanças conformacionais com cada íon que passa por ele, e dessa maneira tem uma grande vantagem sobre um transportador em relação à sua velocidade máxima de transporte. Por isso, mais de 1 milhão de íons podem passar por um canal aberto a cada segundo. Como exemplo de canais iônicos, temos os canais de repouso, os canais ativos quimiodependentes, os canais ativos de voltagem dependentes e também os canais controlados mecanicamente. A distribuição dos íons em qualquer lado da membrana celular origina um potencial de membrana. Assim, a combinação do gradiente de concentração e da diferença de potencial elétrico ou voltagem que afeta o movimento de um íon é chamada de gradiente eletroquímico. Os íons potássio têm a tendência a sair da célula por força de difusão que tenta igualar as concentrações intra- e extracelular. Com isso, ocorre um excesso de carga negativa no interior da membrana, provocado por os ânions ali presentes. A carga negativa atrai os íons potássio novamente para o interior da célula por força elétrica, igualando as forças. Já os íons sódio têm maior concentração extracelular, por isso têm tendência a entrar na célula por força de difusão e também uma força elétrica que os atrai. Mas a permeabilidade dos íons sódio é menor quando a membrana está no seu estado de repouso. Por isso, a entrada destes íons ocorre de forma mais lenta por canais iônicos passivos. As alterações no potencial de membrana são as bases da sinalização elétrica em muitos tipos de células, como as células nervosas e musculares e as células ciliadas auditivas que dependem de canais controlados mecanicamente. Os neurônios propagam impulsos elétricos na forma de potencial de ação, que consiste em uma variação brusca do potencial de membrana provocada por um estímulo. O potencial de ação é gerado pela despolarização da membrana plasmática, que se inicia quando canais de sódio ou cálcio controlados por voltagem se abrem e permitem que uma pequena quantidade de íons positivos entrem na célula de acordo com seu gradiente eletroquímico. O acesso contínuo de carga positiva despolariza mais a membrana e provoca a abertura de canais adicionais. Quando um potencial de ação alcança os terminais nervosos na extremidade de um axônio, o sinal deve ser de alguma forma transmitido para as células-alvo com as quais os terminais estão em contato, em geral neurônios ou células musculares. O sinal é transmitido às células-alvo em junções especializadas conhecidas como sinapses. A despolarização da membrana plasmática do terminal nervoso, causada pela chegada do potencial de ação, abre transitoriamente os canais de cálcio controlados por voltagem que estão concentrados na membrana plasmática do terminal nervoso pré-sináptico. O aumento resultante na concentração de cálcio no citosol do terminal desencadeia a fusão da membrana do neurônio pré-sináptico que libera o neurotransmissor. Os canais iônicos controlados por transmissor transformam esse sinal químico novamente em um sinal elétrico nas células-alvo pós-sináptica. As células musculares têm sinapses repletas de receptores para acetilcolina, que é o neurotransmissor primário liberado pelos neurônios motores. Quando a acetilcolina se liga aos receptores, em uma célula do músculo esquelético, os canais iônicos nessa célula se abrem e se inicia uma sequência de eventos que resulta na contração da célula. Um outro exemplo é o rápido fechamento das folhas da planta mimosa pudica, também conhecida como dorme-dorme. A ação envolve a abertura de canais iônicos controlados mecanicamente, nas células sensoriais sensíveis ao toque. Essas células passam um sinal para as células contendo os canais iônicos controlados por voltagem. Na base das folhas existem células capazes de perder água rapidamente, fazendo com que as folhas murchem e se fechem ao serem tocadas. Acredita-se que essa ação seria um mecanismo de defesa da planta.
E esse foi o nosso vídeo sobre canais iônicos. Até a próxima!